O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O programa mais econômico da TV discute hoje a questão da taxa de câmbio. Programa passado discutimos taxa de juro e hoje discutimos a taxa de câmbio. Esse é um tema extremamente importante para a economia do país, mas muito importante para você e para a sua tranquilidade financeira. Por quê? Em aspectos macroeconômicos, porque a taxa de câmbio influencia na inflação, e nos seus aspectos de finanças pessoais, porque a taxa de câmbio influencia em seus projetos de viagens ou estudos no exterior. O que é taxa de câmbio? É o preço da moeda estrangeira em relação à moeda nacional. Trocando em miúdos, a moeda estrangeira por excelência é o dólar. Normalmente, quando falamos em uma taxa de câmbio, estamos falando quantos reais precisamos para comprar um dólar. O euro, moeda da maioria dos países da Europa, quando foi criado, chegou a ameaçar esta soberania do dólar, mas logo o mercado voltou a dar mais importância ao dólar. Assim como o dinheiro tem um preço, a taxa de juro, que nós conversamos no último programa Trocando em Miúdos, as moedas estrangeiras também estabelecem preços entre si. Então, isso é a taxa de câmbio. Simplificadamente falando, quantos dinheiros do meu país eu preciso para comprar um dinheiro de outro país? Ou quanto que alguém de outro país precisa para comprar a nossa moeda, o real? Essa intermediação, essa troca, esse câmbio, usualmente ocorre com o parâmetro dólar, ou seja, todas as moedas têm a sua relação com o dólar. Se você quer comprar ou vender dólares, usa a cotação real, dólar. Se quer comprar uma outra moeda, por exemplo, os yuans, a moeda da China, você calcula quantos yuans se compra com $1 e daí quantos dólares você precisa para comprar ou melhor, quantos reais você precisa para comprar $1. Meio complicado, né? Vamos por exemplos que vai ficar mais fácil. Imagine o seguinte, a passagem aérea Rio de Janeiro-Miami está sendo vendida a $1.000. Vamos usar números inteiros que é mais fácil de entender. Quanto você irá pagar em reais por esta passagem que custa $1.000 se a cotação do dólar estiver R$2? Ou seja, você precisa de R$2 para comprar $1. Essa passagem de $1.000 vai custar R$2.000. Até aí tudo bem. Aonde que a taxa de câmbio começa a interferir? Caso o dólar suba para 2,20, a mesma passagem irá custar R$2.200. Ou seja, uma valorização do dólar deixa a sua viagem mais cara. Ao contrário, imagine, hipoteticamente, que o dólar caia exageradamente para R$1,50, ou seja, basta apenas R$1,50 para comprar $1. Essa sua passagem que estava custando R$2.000 passa a custar R$1.500, a sua viagem ficou mais barata. Por isso, quando o dólar está desvalorizado, ou seja, você precisa de poucos reais para comprar $1, as viagens para o exterior, os estudos no exterior ficam mais baratos. Então, por quê? Porque não é só passagem, você vai precisar de menos reais para pagar a passagem, as despesas de hotel, as despesas de alimentação e as compras. No exterior, então, tudo vai ficar mais barato, até as nossas indispensáveis comprinhas. Se essa taxa de câmbio influencia as suas despesas de viagem e pode até fazer você desistir da viagem caso a cotação do dólar suba demasiadamente, imagine se vai para R$3, a passagem passa a custar R$3.000. Imagine o impacto dessa variação do dólar, dessa variação cambial na economia como um todo. O Brasil é um grande exportador
de soja, de alguns produtos comercializados no mundo todo. Então, o que acontece? A soja é uma commodity, tem o seu preço fixado em dólares. Então, se a cotação do dólar cai ou sobe, vai afetar diretamente os produtores de soja. Na indústria acontece isso, no comércio acontece isso. Vamos tentar entender o impacto da cotação do dólar na produção e venda de soja no saldo da balança comercial do país, porque não é só o produtor de soja que ganha ou que perde, o país ganha ou perde. Imagine o seguinte, uma saca de soja entregue no porto de Paranaguá está valendo 30 dólares, certo? Caso a cotação do dólar esteja R$2, o exportador vai receber R$60 por saca. Se ele estiver vendendo 10 mil sacas, o faturamento, então, 10 mil sacas vezes R$60 por saca, ele vai receber R$600 mil. Tá? Agora imagine, a mesmíssima produção entregue no porto, a cotação do dólar cai para 1,50. Aquela situação que você arrumou as malas e voou para Miami porque estava baratíssimo ir para Miami. O que acontece com o exportador? Ele não está tão feliz quanto você não. Ele vai receber, pela mesma quantidade de soja, que teve os mesmos custos de produção, R$45 por saca, ou seja, 450 mil pelo aquele lote lá das 10 mil sacas. Então, a diferença no faturamento do exportador é enorme, é uma queda só nesse exemplo de R$150 mil, ou seja, 25% a menos. Isso não apenas diminui a receita do exportador, como pode comprometer os pagamentos todos que ele tem assumido. Não é que ele ficou, o exportador de soja ganha bastante, mas acontece que ele assumiu compromissos que, além de ser difícil honrar esses compromissos, podem vir a desestimulá-lo a continuar plantando soja. Outro exemplo, imagine um exportador de sapatos que vende para os Estados Unidos um par de sapato por 10 dólares e ele não consegue mexer nesse 10 dólares, independente dos seus custos de produção. Esse é o máximo do preço que ele consegue, até porque está concorrendo com chineses, coreanos, indianos e outros produtores que vendem muito mais barato. Novamente, se a cotação do dólar estiver R$2, ele vai receber R$20 por par de sapato, certo? E se a cotação do dólar cair para 1,50? Ele vai receber apenas R$15 pelo mesmíssimo par de sapato. E se esse valor, R$15, não for suficiente para ele cobrir todos os seus custos de produção e ter algum lucro, o que ele vai fazer? Vai parar de produzir sapato. Por quê? Vai parar de vender sapato no exterior, tá? Azar dele, é industrial, o industrial ganha bastante dinheiro, fecha a fábrica. Ele fecha a fábrica. Agora, quando ele fecha a fábrica, o que vai acontecer? Demite os seus funcionários. Então, o problema não é mais só dele, o problema é de todas aquelas famílias que ficaram desempregadas. E também o problema é do governo que deixa de arrecadar os impostos em cima dessa produção e dessa venda. Mais uma característica do dólar barato. Se ele descobre que fica mais barato comprar sapato dos chineses, coreanos e indianos do que produzir e vender aqui no Brasil, então o que ele faz? Ele já desmontou a indústria mesmo, ou está quase desmontando a indústria, cria uma empresa de importação e exportação e passa a importar os sapatos. Pronto, o brasileiro ficou feliz, não tem mais sapato feito lá no Rio Grande do Sul, mas tem sapato feito na China. Que beleza! Quem é que está trabalhando, quem é que tem salário? O chinês e não o brasileiro. O mercado de consumo de sapato ficou satisfeito, ficou atendido. Já o país, que antes recebia por essa exportação, agora paga pela importação de sapato. Então,
a importância da taxa de câmbio, que é o assunto que nós estamos conversando aqui, e se estiver complicado, você escreve para nós no trocandofpr@gmail.com, que a gente explica de novo, é que esse impacto da taxa de câmbio não é apenas na sua viagem ou nas finanças do exportador de soja ou do fabricante de sapato. O impacto acaba sendo no saldo da balança comercial, é um impacto financeiro importante. Agora, o saldo da balança comercial é um outro assunto macroeconômico importante e nós precisamos voltar às nossas discussões da economia do dia a dia, das nossas poupanças do dia a dia. Então, no nosso próximo programa, a gente não vai falar de macroeconomia, a gente vai falar de alertas para a gente não sair gastando com bobagens. Quero sua opinião, quero a sua crítica, quero a sua sugestão. trocandofpr@gmail.com. Não esqueça, invista em sua tranquilidade financeira.